Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à primeira reunião da Comissão de Estudos Tributários da BIAB, do Sindipor e da Aresp de 2025. Hoje é 26 de fevereiro. Temos aqui os nossos coordenadores, Dr. Eduardo Silva, pela Correia Porto, e o Dr. Felipe Agra, pela RNR Advogados, que em mais um ano renovam aqui a parceria com a Biab Sindibor e Aresp, nos assessorando tanto aqui na seara instrucional do tema tributário, como também na contenciosa, porque nós temos lá as nossas liminares e teses e processos que alguns já tivemos êxito, outros estão em curso, e se Deus quiser, em breve teremos a satisfação de trazer aqui mais novidades sobre as questões aí de teses tributárias, né? Lembrando sempre que novas sugestões no que tange a possibilidade, né, de ingressarmos com novos temas em defesa coletiva é sempre possível e bem-vinda. Então, fiquem sempre à vontade para apresentar sugestões nesse sentido. Temos aqui hoje também a honra da participação do nosso presidente da BIAB do Sindibor, Marcelo Zaidan, da empresa CEO da empresa Mangotex. Eu vou até pedir a ele aqui uma palavra, uma saudação a todos, Marcelo, se você puder, por favor. Obrigado, Reinaldo. Bom dia a todos. Novamente, obrigado ao Dr. Eduardo, Dr. Felipe. Nós temos hoje aí assuntos muito interessantes. A questão tributária é uma das grandes dores das empresas. São temas complexos e é muito importante que a gente esteja sempre procurando se atualizar e entender quais são as oportunidades nesse tema. Tem o assunto da reforma tributária, que é para nós muito importante entender quais são os impactos no nosso setor. Então, eu acredito que a gente começa o ano aí com uma comissão aí com temas muito importantes e eu desejo então a todos um bom evento hoje. Um bom dia. Obrigado, Marcelo. Já passando para os nossos coordenadores, como o Marcelo já bem comentou, nós temos hoje o tema de reforma tributária, que vai, em que pese no convite que vocês receberam, está aparecendo lá como último tópico. Nós vamos inverter a pauta e vamos começar com ele. E quem o apresentará é o doutor Eduardo Silva, pela Correia Porto. E, na sequência, o doutor Felipe Agra, da RNR Advogados, apresentará os temas Cross-Up do ICMS e crédito presumido de PIS e COFINS, referente ao estoque na mudança de regime tributário. Então, é essa a nossa agenda de hoje. Como todos sabem, o início da reunião é gravado para coletar aqui a contribuição dos nossos coordenadores e depois disponibilizar quem não pôde participar da reunião. E o nosso time, tão logo os coordenadores terminem as apresentações, interrompe a gravação para que vocês possam contribuir aqui, participar no ambiente sem gravação. Naturalmente que, enquanto gravado, fiquem muito à vontade também para utilizar do microfone para fazer perguntas e do chat também para enviar perguntas. Não há nenhuma restrição quanto a isso. Muito bem, doutor Eduardo, vou passar a palavra para ti. Um agradecimento especial aqui à nossa coordenadora executiva da comissão, Elielma, por organizar sempre aqui e nos reunir nesses encontros. Muito obrigado, viu, Eli? Agora sim, então passando aqui para o doutor Eduardo. Por favor, doutor Eduardo, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez. Imagina, bom dia a todos. Agradeço aqui a reiteração aqui, mais um ano participando, apoiando aqui com muita humildade aqui a entidade, aqui a nossa comissão, o Sindibora aí tem sido, o Sindibora Biab tem sido um exemplo de entidade aí com relação ao pioneirismo, com relação aos temas, às agruras do setor, enfim, a própria qualidade da equipe, Zaidan, Reinaldo, Eli, Aline, enfim, uma grande honra para mim, Felipe aqui, meu par da RNR aqui, é uma grande honra estar aqui batendo esse papo, trocando essa ideia, tentando cooperar e colaborar um pouquinho mais sobre
questões tão ardilosas aí que vem surgindo não, né? Que é a nossa área tributária. É, coube a mim falar nessa nossa reunião alguns aspectos da reforma tributária. É um tema que já foi objeto de conversas anteriores, né? No ano passado, tanto nós aqui do Correia Porto, quanto a própria equipe do RNR, abordamos em reuniões distintas a reforma tributária. Seria leviano da nossa parte acreditar que em apenas uma, duas, três reuniões seria suficiente para esgotarmos todos os temas, todas as discussões. Então, no fim do dia, por mais que nós estejamos mais próximos da área tributária, muitas coisas nós estamos vivenciando conjuntamente. Então, o que cabe e o que é interessante, e da mesma forma responsável, na medida em que os temas vão evoluindo, a gente senta, estuda e reúne novamente para esmiuçar, para tratar um pouco mais e trazer aqui algumas pílulas, né? Então, hoje, falando brevemente, vamos falar aqui um pouquinho da questão do período de transição. Nós estamos aqui já muito próximos disso, né? A fase teste já inicia no próximo ano, 2026, e de alguns breves aspectos que devem ser observados, especialmente nesse ano de 2025, tanto sobre o aspecto preventivo, quanto sobre o aspecto de eventuais oportunidades, se valendo ainda do cenário tributário que nós temos hoje. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma pequena apresentação, prometendo não extrapolar o horário. Como eu havia mencionado aqui, nesse momento vamos falar brevemente sobre o período de transição da reforma. E aí, nesse aspecto, como eu havia dito, a no ano de 2026 inicia-se aqui a fase teste. Então, aqui um breve contexto. A gente ouve muito no mercado e nas notícias que esse período de transição envolverá um prazo de 10 anos. Não é verdade, né? Esse prazo é considerado desde a aprovação da emenda constitucional, que foi em 2023, um período de transição para extinção total de alguns tributos, implementação total do IBS e CBS em 2033. Mas no final do dia mesmo, esse período de transição ele é muito maior, né? Estamos falando aí de 50 anos de transição, porque a sistemática, né, a contextualização do aspecto tributário, especialmente para o segmento da indústria, que é o nosso segmento aqui, ele vai sofrer alterações. Hoje a carga tributária ela é muito concentrada na origem e a ideia com a reforma, né, o que vai ser aplicado ao longo dos anos, é que essa carga tributária ela acabe sendo concentrada, né? Nem sei se a palavra adequada seria concentrada, mas vamos seguir nessa linha, mas muito mais concentrada no destino, né? Então, isso já impacta aí um pouco o próprio segmento industrial e as próprias questões envolvendo políticas fiscais e políticas tributárias, já que temos conhecimento, sabemos que muitos estados praticamente vivem de incentivos fiscais conferidos às indústrias para desenvolvimento local, né? Então, próprio estado de Santa Catarina, região sul de Minas Gerais, durante muitos anos no passado, a região de Goiás, Mato Grosso e outros mais, né? Então, ao passar dos anos, com essa concentração, os olhos voltados para que a carga tributária acabe ficando no destino, certamente isso será um ponto a ser observado. Aqui já iniciando aqui um pouco das curiosidades e pontos de análise que nós vamos observar ao longo do tempo, né? As regras de transição, elas já estão já previamente estabelecidas, é aquela leitura, por assim dizer, chata de ser feita, né? Porque é sempre uma leitura que é um artigo que remete a outro, que remete a uma lei, que remete a um decreto, né? Mas a regra de transição está estabelecida ali entre os artigos 124 e 133 da ADCT, que são os atos de disposições constitucionais transitórias, que trata exatamente dessa implantação gradual do IBS e da CBS, respectivamente, que estão ali nos artigos 156A e 195.5 da Constituição Federal, incluídos em razão
da aprovação da emenda constitucional 132. 2026, nós temos aí o IVA dual, né, que é nada mais nada menos do que a soma, né, grosseiramente falando, do IBS e do CBS, totalizando aí 1%. É muito interessante essa questão dessa expressão de fase de testes, porque, sob o aspecto prático, não haverá um efetivo aumento de carga tributária nesse ano. Por quê? Porque, em que pese as empresas continuem submetidas ao recolhimento regular dos tributos atualmente existentes, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, também recolherão IBS e CBS. No entanto, esse recolhimento de 1%, né, 0,1 de IBS, 0,9 de CBS, ele será passível de compensação com os valores recolhidos de PIS, COFINS ou PIS, COFINS de importação de uma maneira prioritária. Bom, eu tenho saldo credor de PIS/COFINS, eu não pago PIS/COFINS, como é que funciona? A própria lei prevê a possibilidade de, não sendo o caso, não sendo possível a compensação dos valores, a possibilidade, então, de ressarcir esse montante de 1%. E um outro ponto interessante é, isso previsto até no próprio artigo 125, parágrafo 4 do DCT, é a possibilidade de dispensa do recolhimento de IBS-CBS, caso o contribuinte transmita e esteja regular em relação ao cumprimento das obrigações acessórias do próprio IBS-CBS. Então, digamos que muita gente, assim, modo de falar, né? Alguns contribuintes se valendo do que tem sido divulgado na mídia com relação ao período de transição, e acreditando que somente terão que se preocupar a partir de 2029, como eu vou mencionar daqui a pouco, em relação às regras de compliance fiscal, cumprimento de obrigações fiscais e outros mais, mas a legislação, ela criou aqui um incentivo, digamos assim, para que toda essa preocupação, para que toda essa dedicação com relação à fase de testes, ela já se inicie no próprio ano de 2026, na medida em que, verificado a regularidade, o cumprimento das obrigações acessórias dessas duas contribuições, desses dois tributos, perdão, será possível a dispensa do recolhimento. Tudo isso será regulamentado e previsto, né, na lei complementar. Bom, isso em 2026. A partir de 2027, cobrança integral da CBS, redução do IPI a zero, exceto para a Zona Franca de Manaus. Isso aqui é um pouco interessante, né? Nos debates durante a reforma tributária, cogitou-se a extinção do IPI, só que verdadeiramente criaria ali um colapso. Não seria possível a extinção do IPI justamente por conta das zonas incentivadas. Então, o IPI estaria ali mantido, de certa forma, mas com uma regra de exceção. Então, o IPI ele será submetido a uma alíquota zero, exceto para a Zona Franca de Manaus. E aí, a partir de 2027, inicia-se também o pagamento do imposto seletivo, comumente conhecido aí como o imposto do pecado, já que é aquele imposto que vai incidir sobre a avaliação e análise da necessidade, digamos assim, né? Da necessidade de cada item, cada mercadoria. A partir de 2027, teremos a extinção total, PIS/COFINS e PIS/COFINS de importação, IBS submetido a uma alíquota estadual de 0,05 e 0,05 municipal, ou seja, não temos alteração com relação a montantes totais, né, a totalizadores, se comparado ao ano 2026. Né? 2026, nós voltando aqui um pouquinho, né, nós mencionamos que o IBS era submetido a uma alíquota de 0,1%, 2027, 0,05 estadual, 0,05 municipal, o que totaliza os mesmos 0,1%. A diferença é que em 2026, esse 0,1% é uma alíquota de Estado. E a partir de 2027, existe aí um rateio entre Estado e município, o que denota aí, mais uma vez, a necessidade de ter um acompanhamento, uma regularidade em termos de compliance fiscal. E em 2027, quer dizer, a partir de 27, né, falamos de 27 e 28, CBS reduzida para 0,1%.
A partir de 2029, que nós efetivamente vamos observar um período de transição do IBS. Por quê? Porque a partir de 2029, né, então 2029 até 2033, vai iniciar ali o período de compensações, onde nós observaremos as reduções das alíquotas de ICMS e ISS em 10%, 10% ao ano, até o patamar, né, não pode ultrapassar o percentual de 60%, não pode ultrapassar 60% até o ano de 2032. Paralelo a isso, o IBS ele vai sofrer um aumento na mesma proporção. Então, na medida em que nós tivermos as reduções de ICMS e ISS, também teremos, de igual maneira, o aumento no IBS. Também, a partir desse ano, os próprios benefícios fiscais de ICMS eles começarão a sofrer ajustes proporcionais no mesmo percentual. Aí surge a primeira dúvida, poxa, os benefícios fiscais do ICMS vão acabar? Vão acabar, vão acabar. Nós observamos muitos discursos romantizados com relação aos benefícios fiscais do ICMS, mas a bem da verdade, o que a gente observa é que vão acabar. E isso não é uma novidade conferida pela reforma tributária de modo exclusivo. Quando a gente observa a redação do convênio ICMS 190 de 2017, ali tem uma previsão expressa de que a fruição dos benefícios fiscais ocorrerá até 31 de 12 de 2032. Eduardo, pode ocorrer alterações? Sempre pode, né? A gente está num país aqui de jabutis, né? Um pouquinho antes do início da nossa conversa aqui, conversávamos com o Reinaldo, especialmente por ser essa a nossa primeira reunião do ano, se no apagar das luzes de 2024 para 2025 teriam surgido aí leis e decretos criando novas contribuições, a exemplo do que ocorreu no ano anterior. Então é possível, a gente sabemos que é possível, mas a tendência, até mesmo com base nos princípios gerais que regem a reforma tributária, é que de fato os benefícios fiscais de ICMS eles sejam efetivamente extintos até o ano de 2032. Então, a partir de 2029 é onde nós observamos uma mudança um pouco mais drástica com relação às apurações, as reduções do CMS e ISS, o aumento gradual do IBS e as reduções proporcionais dos benefícios fiscais de ICMS. Tudo isso para que em 2033 nós tenhamos a extinção total do ICMS e ISS, na mesma linha do que ocorrido a partir de 27 com PIS/COFINS e PIS/COFINS de importação, para daí então, né, efetivamente termos apenas, e eu digo apenas aqui totalmente entre aspas, né, o IBS, CBS e nas situações que lhe cabe, o imposto seletivo. Período de transição, de um modo muito singelo a ser observado, são essas as características que devem ser observadas. Nada além, né? No final das contas, a gente parece muito simples, só que no dia a dia, especialmente quem é da área fiscal, quem são os contadores, nós estamos tratando, sim, de mais de uma apuração, de mais de um controle, de mais de um recolhimento, obrigações fiscais distintas. Temos aí um projeto de lei, que é o projeto de lei 108, que não transcorreu na mesma velocidade do PLP que surgiu aqui, a reforma tributária, que trata do comitê gestor perdão, do comitê gestor do IBS, que também trará ali algumas considerações. Então, sabemos que na prática efetiva surgirão aí diversas dúvidas e da nossa parte procuraremos estar muito próximos para auxiliá-los e tirar aqui as dúvidas. Mas, contextualmente falando, esses são os principais pontos para trazer sobre o período de transição. Bom, com o início de 2025, e em razão da aprovação da emenda constitucional, surgiu, então, a Lei Complementar 214 de 2025, que é a lei que trouxe aí os principais aspectos da própria regulamentação da reforma tributária.
E aqui, né, é uma lei muito densa, muito alongada, mas aqui que seria interessante, nós escolhemos para falar aqui nesse primeiro momento, alguns aspectos gerais, algumas curiosidades. Então, os 544 artigos que até então vinham sendo discutidos, que foram aprovados no Congresso, houve o veto de apenas 15 trechos. Trechos, por assim dizer, poucos, né? Foram poucos vetos, considerando todo o contexto da norma. E dentre esses vetos, o que a gente menciona aqui como exemplo, é a impossibilidade de se incidir o imposto seletivo na extração de minerais, assim como, né, todo mundo tem ouvido falar com a nossa reforma tributária, a questão do split payment, a questão do crédito imediato, e outros mais. Até então havia uma previsão legal, uma previsão aprovada no Congresso de responsabilização solidária entre fornecedor e comprador, né? De um modo muito geral, né, de um modo muito simplista, no próprio split payment, o pagamento que é feito numa operação de compra, por exemplo, você paga ao seu fornecedor, em aspas, o valor livre, né, digamos assim, né? E o valor que deve ser recolhido, o valor de IBS e CBS envolvido naquela operação, ele já é recolhido diretamente para o fisco. Então, havia ali uma discussão, e o contrário também é verdadeiro, né? No caso aqui, na hipótese do fornecedor. E havia-se uma discussão na hipótese de responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento, caso esse não o fizesse, que haveria uma responsabilidade solidária do comprador. Então, isso foi afastado, a nosso ver, um veto muito inteligente, inclusive. Então, houve esse veto, mas, em linhas gerais, considerando a quantidade, né, 544 artigos, a quantidade de vetos foi muito singela, né, o que demonstra, e raramente se observa isso, né, um nítido alinhamento entre Congresso e Executivo sobre esse ponto. E aqui um ponto interessante, né? Bom, IBS, CBS, valor da operação, né? O que seria o valor da operação? Basicamente, tudo que nós estamos falando. No valor da operação, a qualquer título, devem ser considerados acréscimos decorrentes do ajuste de valor, juros, multas, acréscimos, encargos, descontos condicionados, custos sobre frete, e aí aqui não há uma distinção exatamente sobre se seria uma cláusula CIF, seria um frete CIF ou frete FOB, enfim, demais taxas, qualquer valor incidente na operação. Então, é uma base de cálculo extremamente ampla. Ponto interessante e, ao mesmo tempo, um ponto de preocupação que nós destacamos aqui. IBS e CBS, né? O mercado tributário, especialmente de 2017 para cá, viveu uma avalanche de teses, especialmente as teses filhotes, a partir do julgamento do STF de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, e esse ano, estamos aí aguardando, existe uma perspectiva de que esse ano ocorra o encerramento do julgamento que trata do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS. Bom, a partir daí surgiu a discussão sobre exclusão do PIS e COFINS na própria base, para as empresas que estão sujeitas ao CPRB, a exclusão de ICMS da base de cálculo do CPRB, exclusão de ICMS da base de cálculo do imposto de renda, contribuição social sobre as empresas que estão submetidas à apuração do lucro presumido. Em outras palavras, a conceituação dos termos de faturamento e receita, a partir do que foi compreendido pelo STF no julgamento ocorrido em 2017, que é do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, criou-se a compreensão de que somente pode ser considerado como efetivo faturamento, efetiva receita da empresa, aqueles acréscimos com viés de definitividade, aqueles acréscimos que tenham um potencial de incremento patrimonial. Bom, a reforma tributária ela procurou acabar com isso, deixando muito claro que não ocorrerá
o cálculo sobre as próprias contribuições. Então, não haverá não integrará a base de cálculo do IBS, CBS, o próprio IBS, o próprio CBS, PI, PIS e COFINS. Um ponto interessante que a gente coloca aqui como ponto de atenção, inclusive já existe um projeto de lei discutindo isso, para vocês observarem que, embora nem o período de teste já tenha iniciado, já existe aí toda uma atividade legislativa discutindo o tema, a ponderação que se trouxe é o seguinte: bom, no período de transição, como eu tenho que recolher PIS e COFINS, ICMS, SS e também o IBS e o CBS, e considerando que IBS e CBS ele é calculado considerando o valor da operação, existe alguma vedação expressa para que o valor do ICMS não considere o custo, perdão, dentro do cálculo do IBS e do CBS eu possa excluir o valor do ICMS? Não existe essa conceituação expressa. Até porque, quando a própria legislação complementar ela trata do IBS, CBS entende que a base de cálculo é o valor da operação, ela não cria regras excepcionais, ela não cria exceções. Então, trouxe efetivamente uma discussão, surgiu uma discussão no mercado de que então seria possível considerar o ICMS no cálculo do IBS e da CBS. Então, já existe um projeto de lei em andamento para afastar isso, mas é um ponto de observação, é um ponto de atenção para, especialmente a partir do ano que vem, na medida em que as coisas forem evoluindo e os cálculos e a cobrança for algo efetivo, a gente observar se realmente isso ocorre ou não, e não ocorrendo, certamente ingressar com a medida judicial cabível. Bom, dentre os aspectos positivos da lei complementar, neutralidade e transparência. Um dos princípios da reforma tributária é o princípio da simplicidade. Isso é um ponto que nós já discutimos, inclusive, em alguns eventos que nós já participamos, e outros que nós ouvimos, que essa conceituação, a caracterização da simplicidade está um pouco distante. Não nos parece que há tanta simplicidade assim, embora seja considerado como um dos princípios da reforma tributária. Mas, de novo, né, é algo ainda tudo muito latente, muito recente. Mas o que é possível observar a partir da leitura da lei complementar é efetivamente uma neutralidade e transparência. Dentre elas, que isso certamente ajuda nos cálculos de margem, custeio, enfim, rateios de despesas e outros mais, é que haverá eliminação das reduções de base de cálculo, né? Atualmente, né, existem produtos cujas alíquotas de base de cálculo são reduzidas. E aí você tem uma situação que você tem determinado produto que tem uma base de cálculo reduzida, que existe uma outra regra excepcional que no final das contas a alíquota também vai ser reduzida e no final chegará-se a um montante total de X. Aí a dúvida é, poxa, mas se no final das contas eu tenho que pagar 5 ao invés de 15, por que não colocou, por que não colocou desde o princípio na legislação que o valor seria 5 e não 15, né? Então, a ideia, a partir da neutralidade e transparência, é que com a reforma tributária isso se elimine, né? Havendo a eliminação dessas reduções. Tributação seletiva, isso aqui tem muito a ver, isso tem muito a ver também com a própria ideia do imposto seletivo. A desoneração das exportações e o split payment. Split payment, muito embora seja um aspecto positivo, né, é um ponto interessante de fato, mas operacionalmente é algo que nós estamos muito curiosos para ver como é que vai ser. Alguns eventos que nós participamos, inclusive com representantes das entidades financeiras, nós ouvimos que todo o projeto de reforma tributária transcorreu tratando essa questão de split payment e nenhuma entidade do segmento do setor financeiro, das operadoras financeiras, foram chamadas para conversar, para entender como é que seria a própria operacionalização disso. Então, é um ponto curioso, que, verá quem viverá, né? Com relação aos aspectos negativos,
flexibilidade regulamentar, né? Quando nós observamos, tanto a emenda constitucional quanto no próprio ato das disposições constitucionais transitórias, né, das ADCTs, a gente observa ainda aquele trauma, né, aquele ranço da legislação tradicional de tudo ser transferido para a legislação complementar, para a legislação infralegal, que são os próprios decretos, e a própria dificuldade que a gente imagina que haverá com relação à conexão, por assim dizer, né? A interligação entre as legislações municipais e estaduais, especialmente quando nós falamos de IBS. Aspectos negativos, certamente o aumento do compliance, aliás, o aumento da complexidade no compliance, período de transição especialmente, e o risco elevado de autuações fiscais. Como nós havíamos, como eu havia dito no princípio, o projeto de lei 108, que trata lá do comitê gestor do CBS, ele ainda está em andamento, era algo que deveria tramitar em conjunto para que a própria aplicação, a própria aplicabilidade fosse imediata. Então, a própria dificuldade, complexidade que ocorrerá no compliance fiscal, no cumprimento das obrigações fiscais e acessórias e na própria interpretação da legislação nesse ponto, não permite ter uma certa segurança ou assertividade com relação à compreensão do fisco sobre as operações propriamente ditas. Então, nós acreditamos que haverá efetivamente um risco considerável nas autuações fiscais. Por fim, não aqui me querendo me alongar muito mais, alguns pontos de reflexão e considerações finais. O primeiro deles, eu havia mencionado, uma atenção especial com relação ao compliance fiscal. Segundo ponto, reforma tributária não atinge apenas os pontos tributários. Nós estamos falando de valor de operação, estamos falando de IBS, CBS, split payment, o próprio custo, né, a base de cálculo, as alíquotas incidentes sobre todo o valor da operação. Isso certamente exigirá uma análise dos contratos feitos, os contratos submetidos a cláusulas de médio e longo prazo. Vai ser necessário submeter esses contratos a uma revisão, de modo que eles estejam equiparados, não, eles estejam atualizados, seguindo a regra dos dispositivos conferidos pela reforma tributária, sob pena de criar-se aí um prejuízo para um lado, para outro ou para ambos, né? A própria organização nessa fase de transição, evitando riscos e maior contencioso, como havia mencionado anteriormente. E, por fim, esse é um ponto que a gente sempre repisa, né? Nós estamos tratando aqui de um projeto que, no final do dia, nós acabaremos com 4 tributos. E nós sabemos que hoje ainda existe uma série de discussões tratando de oportunidades tributárias em relação a esses tributos, né? ICMS, PI, ICMS, SS, PIS e COFINS. Então, para as empresas, até mesmo aquelas que têm um perfil mais conservador, este ano e o próximo, certamente são anos decisivos para rever os conceitos, analisar e observar as oportunidades tributárias em andamento, tanto no aspecto administrativo quanto no aspecto judicial, especialmente os casos em repercussão geral que estão tramitando no STF e aqueles em representativos de controvérsia no STJ, na medida em que, surgindo uma decisão favorável aos contribuintes, temos aí um valor considerável a ser recuperado, a depender do volume de operações. Então, existe aí aquele fantasma, existe aquele medo com relação a como que se dará o dia a dia da área tributária e fiscal a partir do próximo ano, mas em paralelo a isso, nós também temos que enxergar aí, olhando, observando a metade cheia do copo, né, que existem oportunidades no mercado, existem oportunidades já encarteiradas, que são passíveis de aproveitamento, de modo a conferir um fôlego no fim do dia, né, representando um efetivo fôlego financeiro para as empresas. Então, esse é um ponto interessante que nós sempre repisamos aqui no escritório, nas apresentações, nas conversas com as entidades.
Por fim, monitoramento constante da evolução de projetos de lei e das próprias regulamentações infraconstitucionais. Pessoal, era essas as brevíssimas considerações. Como eu havia mencionado no princípio, seria leviano da nossa parte aqui acreditar que seria possível esgotar um tema tão denso e tão dinâmico em tão pouquíssimo tempo. Então, entendemos aqui que essa é uma das brevíssimas considerações para trazer nesse momento, e de novo aqui me coloco aqui à disposição para qualquer consideração e agradecendo, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Eduardo. Excelente exposição, tema denso, né? Não bastasse, na verdade, todos que a gente traz aqui têm essa densidade, né? E não tem sido diferente, é isso que eu queria dizer. Mas, enfim, é a vida. E vou reforçar aqui o convite para quem desejar enviar perguntas pelo chat ou usar o microfone, fique muito à vontade. Mas, pelo horário, eu já vou passar aqui para o doutor Felipe e pedir a gentileza dele trazer para nós as suas informações. Por favor, doutor Felipe. Obrigado mais uma vez, doutor Eduardo. Primeiramente, eu gostaria de renovar aqui meus votos de um ótimo dia para todos. Agradecer aí a oportunidade de estar participando mais uma vez dessa comissão tão prestigiada, né, de pessoas de tanto gabarito. E minha apresentação hoje será para falar um pouco sobre dois temas que, muito embora a reforma tributária seja aí um grande foco no momento, mas ainda existem questões que a gente pode ainda perceber no dia a dia, que é a questão do crédito presumido de PIS e COFINS na alteração do regime de tributação do lucro presumido por lucro real e a questão também do gross-up do ICMS. Bem, iniciando aqui a minha apresentação, como todos sabem, nós temos o PIS e a COFINS, que são duas contribuições hoje que incidem tanto sobre a receita quanto pelo faturamento, dependendo do regime de tributação. É igualmente sabido que o PIS e a COFINS, elas possuem duas formas de tributação. Uma é a cumulativa e a outra é a não cumulativa. A cumulativa é para aquelas empresas que estão enquadradas no lucro presumido. Isso é todo imposto recolhido nas etapas anteriores, eles são agregados ao imposto que será recolhido na etapa presente. Isso há uma adição de todo esse histórico de recolhimento do imposto. Já quando a gente fala sobre a não cumulatividade, essa forma de tributação é exclusivamente para as empresas que estão no lucro real. E o que, que é? É o contrário da cumulatividade. Na não cumulatividade, você há a subtração desse histórico de recolhimentos. Isso o que foi recolhido na etapa anterior, ele é retirado e depois você pode abater no que você vai repassar ao governo posteriormente. Então, essa é a não cumulatividade do imposto. E quando a gente trata dessa questão, a legislação hoje vigente, tanto do PIS quanto da COFINS, ela concede um benefício, por assim dizer, fiscal, para as empresas que estão efetuando essa transição do lucro real, quer dizer, lucro presumido, ou sim, próprio Simples Nacional, para o lucro real. Esse benefício é conseguido como uma forma de incentivo, de adaptação da empresa no lucro real, exatamente porque a carga no lucro real é uma carga um pouco maior do que ocorre no presumido e consideravelmente maior do que ocorre no Simples Nacional. Então, o que acontece? A legislação hoje ela permite que as empresas que estão efetuando essa transição, até como forma de adaptação e conseguisse permanecer no regime de tributação do lucro real, elas aproveitem créditos presumidos de PIS e COFINS sobre o estoque aberto dessas empresas. Isso você tem que efetuar um levantamento do seu estoque, você vai efetuar aí um levantamento sobre possíveis créditos, utilizando as alíquotas que eram utilizadas
no lucro presumido, que é 3% para o COFINS e 0,75% para o PIS. Então, você pode te aplicar essa alíquota para você ele fazer esse levantamento de crédito e você utilizar esse crédito no decorrer de 12 meses, que é exatamente esse primeiro ano que você tem de adaptação no lucro real. Então, você pode utilizar esse crédito para poder abater o imposto no decorrer de 12 meses de forma sucessiva desses créditos. E hoje há uma discussão muito grande no fato de que a legislação hoje ela entende que esses créditos, esse estoque que era possível a obtenção desse crédito presumido, será apenas sobre bens em estoque que sejam adquiridos de outras empresas nacionais. Isso é, a legislação hoje ela tem um enfoque completo para que você efetue esse levantamento de produtos que se encontrem no seu estoque e sejam adquiridos no mercado nacional. Contudo, há uma discussão hoje, igualmente, que haveria a possibilidade de efetuar esse levantamento com base no seu estoque de produtos adquiridos do exterior. Isso é, mercadorias que você importou, que você possui no seu estoque, e que se você poderia também utilizar isso como forma de creditamento. A Receita Federal hoje ela tem um entendimento de que não haveria essa possibilidade, tá? Porque ela entende que assim como ocorre no próprio PIS, no cumulatividade do PIS e da CONFINS, onde você não possui a possibilidade de fazer a tomada de crédito na cumulatividade da mercadoria importada, esse mesmo entendimento se aplicaria ao crédito PIS e CONFINS quando você faz essa transição do presumido para o real. Então, inclusive, essa questão ela é objeto de solução de consulta, onde a Receita Federal possui esse entendimento, contudo, há diversas ações judiciais que discutem esse tema, exatamente porque entende-se que na Lei 10.864, 10.865, no seu artigo 15, ele permite que as empresas que efetuam a importação de produtos e esse produto ele alocado, colocado no seu estoque, que ela efetua esse creditamento. Só que esse entendimento é um entendimento de vários juristas, de vários doutrinadores, só que quando você para analisar isso hoje sob o âmbito judicial, é um entendimento que não vem obtendo muita força, exatamente porque a maioria dos juízes eles entendem que essa questão do crédito presumido de PIS e COFINS, muito embora o artigo que a conceda não seja incisivo para classificar que é exclusivamente sobre mercadorias obtidas no mercado nacional, não existiria uma legislação que permitiria essa mesma obtenção sobre produtos adquiridos no exterior. Então, várias ações foram propostas aí por várias empresas, só que essas ações não estão conseguindo êxito de forma majoritária hoje. É uma ou outra que tem aí algum êxito, mas a grande maioria negando essa possibilidade de creditamento sobre essas mercadorias obtidas no exterior, exatamente porque entende-se que não haveria não haveria na legislação de forma específica essa possibilidade de utilização desse estoque de mercadorias obtidas do exterior. E só para complementar sobre essa questão, isso é um entendimento hoje que é pacificado, tá? Essa possibilidade de crédito presumido de PIS e COFINS no estoque. Você pode utilizar aí o decorrer de um ano, você pode efetuar o levantamento de um ano desse estoque para você fazer esse levantamento desse crédito e você pode utilizar. Caso a empresa hoje ela tenha efetuado essa transição do Simples Nacional ou do presumido para o lucro real, mas não tenha utilizado essa possibilidade de creditamento, ela pode, ainda assim, muito embora ela já tenha aí um período de adaptação já realizado no lucro real, ela pode obter, sim, obter esse direito de utilizar e levantar esses créditos para você efetuar compensações ou permitir de restituição, porque se você para analisar, é uma questão que é legal, está na legislação, e muitas vezes você deixa de efetuar esse levantamento para, às vezes, desconhecer
ou aquela loucura de transição do lucro presumido para o lucro real acaba isso fica passando batido. Então, é possível hoje, mesmo que você não tenha obtido esse crédito, não tenha utilizado esse benefício quando você fez essa transação, você é possível hoje você fazer esse levantamento, desde que você tenha aí um estoque escriturado, aí que tá, aí que eu passo esse ênfase que o estoque precisa estar muito bem estruturado, precisa estar muito bem certinho, para efetuar esse levantamento e obter esse teste, efetuando aí a atualização da Selic e possivelmente depois a compensação à restituição. De forma breve, a questão do crédito presumido de crise sob estoque na transição do lucro presumido para o lucro real seria isso. Depois da apresentação, aí ele vai disponibilizar esse material para vocês e caso me surja alguma dúvida, eu estou aí à disposição, aqui também com o doutor Eduardo, para solucionar possíveis dúvidas e questionamentos em relação a essa questão, porque existem várias soluções de consulta hoje já pacificadas na Receita Federal, mas que você sabe que se você aplica isso na prática hoje não faz muito sentido essas soluções de consulta, até mesmo com relação a essa questão que, na minha humilde opinião, faz sentido você efetuar o creditamento sob estoque de mercadorias importadas do exterior. Muito embora não tenha não tenha forma específica na legislação, eu entendo que há sim uma possibilidade, até porque você estaria efetuando aí uma transição, uma adaptação para o lucro real. Então, faria sentido você utilizar esse tipo de crédito. A segunda etapa da minha exposição hoje é sobre o gross up do ICMS. O que é? Até mesmo fazendo uma contextualização histórica sobre a situação, como todos sabem, em 2017, o Supremo ele iniciou e pacificou um entendimento a respeito da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da CONFINS. Nesse ponto, eu faço um levantamento de que, na época, de fato, o que foi entendido, o que foi sedimentado, e muitas vezes isso não é seguido, até quando a gente fala sobre as teses filhotes, como o próprio doutor Eduardo falou sobre a questão do PIS e CONFINS da própria base, toda essa questão, é que hoje se apegam muito na questão de que foi excluído apenas o ICMS. Esse entendimento é aplicado apenas ao ICMS. E, na verdade, não é isso. Tá? O Supremo, naquela oportunidade, ele pacificou duas questões. Uma é o que seria considerado receita ou faturamento para termos de aplicação da base de cálculo do PIS e da CONFINS, e que o ICMS, por se tratar de um ônus, isso é um tributo que ele é não cumulativo, ele não está ali como uma forma de receita, ele é incluído no preço da mercadoria, no preço do serviço, mas ele não é propriamente dito uma receita ou um faturamento, então ele não pode ser considerado para termos de base de cálculo da CONFINS. Só que, na época, assim como ocorre hoje, no direito processual brasileiro, o juiz e os desembargadores, os ministros, quando eles vão julgar uma ação, eles precisam se atentar e se limitar ao que está sendo pedido, ao que está sendo exposto nos requerimentos. Ele não pode julgar acima disso ou abaixo disso, sobre o risco de nulidade do próprio julgamento. Então, na época, foi oportunamente, quando foi sedimentada essa questão da exclusão do ICMS da base da CONFINS, surgiu um debate a respeito sobre qual ICMS seria excluído, se seria o ICMS destacado na nota fiscal ou se seria o ICMS que consta do recolhimento. E foi estabelecido que seria o ICMS destacado. Por que foi pacificado isso? Porque exatamente foram esses dois questionamentos. Os ministros não estão ali para poder responder todas as questões ou responder questões que não foram perguntadas. Então, ele poder solucionar conflitos e se ater ao que está no requerimento. E na oportunidade, exatamente isso aconteceu. Ele precisou se limitar e sobre o risco de julgar de forma acima do que foi pedido. Então, ele só poderia fazer esse julgamento em cima sobre o ICMS destacado ou ICMS recolhido. Muito bem. Só que, como eu já falei também, o que foi realmente estabelecido pelo Supremo é que o ICMS, em qualquer fase, em qualquer oportunidade, qualquer tipo de ICMS, ele não incide sobre a base de cálculo do PIS e da CONFINS. E esse entendimento acaba sendo confirmado
Quando a gente para analisar hoje a questão do ICMS-ST, que foi também igualmente pacificado no sentido de que o ICMS-ST não incide da base de cálculo do PIS e da CONFINS, e também o ICMS de FAO, onde foi entendido que, muito embora o de FAO seja um recolhimento de diferenciação de alíquota nas operações interestadual, é entendido que o de FAO é sim um ICMS, ele é uma forma de ICMS, e por essa razão ele não incide na base de cálculo do PIS e da CONFINS. Muito bem. Em maio de 2023, foi publicada uma lei e que essa lei acabou efetuando aí alterações na legislação do próprio PIS e da CONFINS e que passou desapercebida por causa do impacto que teve na época sobre um outro tema que é tratado nessa mesma lei, que é a questão do PES. Então, muitas vezes, muita gente não percebeu essa pequena alteração que foi efetuada na legislação em 2023 com relação ao PIS e CONFINS, onde eles estabeleceram que o ICMS que não incidirá na base de cálculo do PIS e da CONFINS é o ICMS que identifica na operação. Isso é, isso vai de encontro exatamente ao que foi estabelecido pelo Supremo, de que o ICMS, em qualquer fase, em qualquer modo dele, não incide sobre a base de cálculo do PIS e da CONFINS. E não importa se ele é o destacado, ou se ele é o IST, ou se ele é o de FAO. Ele é todo o ICMS no incide da base de cálculo do PIS e da CONFINS. Então, essa legislação, ela efetuou essa alteração, estabelecendo que o valor do ICMS a ser excluído do PIS e da CONFINS é exatamente o da operação. E o que isso nos leva a quê? Quando a gente para analisar sobre o preço, sobre o serviço de alguma mercadoria, na hora que é colocado esse preço, esse serviço, todo contribuinte, toda empresa, ela leva em consideração todos os seus gastos presentes e futuros, para que ela consiga obter uma base de lucro do que ela deseja para aquele produto. Isso é, se você pretende obter um lucro de R$ 100, na hora que você vai colocar o seu preço, você precisa considerar os seus gastos, as suas despesas para produzir aquele bem ou para poder comercializá-lo, então, mas também você precisa considerar os impostos que serão incididos para que você consiga obter aquele lucro pretendido. Então, quando você faz essa precificação do produto, acaba incidindo, você acaba colocando ali como forma de até mesmo você obter um lucro que você deseja, você inclui ali todas as despesas e os próprios tributos, como o CMS, o PIS, a CONFINS, o imposto de renda, a contribuição social. Isso é o GROSAP. É exatamente a inclusão de todos esses valores no preço do produto, para que você obtenha, no final, um lucro que você pretende. Como eu citei, por exemplo, a questão dos R$ 100. Se você quer obter os R$ 100 de lucro, você precisa efetuar todo um cálculo para que, no final, quando você aplicar a alíquota do tributo incidente daquela operação, você consiga obter aqueles R$ 100. Então, assim, não é uma coisa fácil. Então, quando você para analisar, esse procedimento ele é realizado em todas as etapas de operação. Isso é, existe um ICMS ali incluído em todas as etapas. E a questão desse tema é exatamente nesse sentido, de que o ICMS excluído é todo ele incidente, não apenas aquele destacado na operação que você está realizando, mas aquele também que foi base de destaque nas operações anteriores. Então, quando você faz hoje, você faz o levantamento e a exclusão do ICMS, você deve levar em consideração não somente o ICMS destacado, mas também o ICMS que incide sobre a operação. E essa questão hoje encontra-se em lei, até como eu te falei, houve a questão da alteração da lei do PIS e da CONFINS, onde o próprio governo estabeleceu que o ICMS a ser excluído é o ICMS sobre a operação. Então, hoje é possível você efetuar a exclusão do ICMS não somente aquele destacado, mas também aquele que incidiu sobre toda a etapa operacional, sobre aquele que incidiu antes de chegar à sua carga. Então, assim, isso é um cálculo que precisa ser efetuado com todo cuidado para que isso não ocorra nenhuma espécie de questionamento do fisco. Há também uma discussão hoje se seria possível, inclusive, aplicar esse entendimento quando você leva em consideração o próprio ICMS, Estudo de Base Calculista da CONFINS, do julgamento do STF. Porque se você para analisar hoje, e reforçando aquele entendimento,
o ICMS a ser excluído é todo ele. Então, você, em tese, poderia aplicar esse entendimento do ICMS sobre a operação desde aquele lá julgado pelo STF. Então, seria hoje, tem entendimento, há juristas hoje que entendem que é o seguinte, que você hoje poderia pegar hoje o seu cálculo, o seu levantamento de crédito de ICMS, e que você fez provavelmente uma habilitação, compensou, você poderia efetuar hoje esse levantamento e atualizar esses valores, excluindo exatamente o ICMS do Grosap. Só que esse é um entendimento hoje que é muito debatido, está sendo debatido essa questão, se é possível isso, porque querendo ou não, hoje de legislação, a gente esbarraria em duas questões. Uma é a legislação, que possibilita essa questão do segundo semestre da operação sobre o PIS e a COFINS, que ela é de 2023, então seria a partir daquele momento para frente. E existe uma outra barreira, que é a questão do próprio do STF, que ele fala que seria o semestre destacado. Só que quando você volta a repetir, quando você para levantar o que foi realmente decidido e esse limite que tem de julgamento do STF, você pode aplicar esse entendimento de que desde aquela época já era permitido essa questão. Só que isso aí é uma questão que hoje é muito debatida, não é uma questão pacificada, e que requer todo o cuidado na aplicação. Mas o que tem hoje de pacífico e de possível é exatamente essa questão para aplicar essa questão do ICMS sobre operação a partir de 2023 para frente, exatamente porque há essa legislação que permite essa questão. Eu acho que de forma simplificada era isso que eu queria falar. Se ocorrer aí qualquer tipo de questionamento, dúvidas, indagações, porque realmente são questões que você precisa analisar e acaba gerando um certo dúvida, uma certa dúvida quando você para levantar isso da forma prática de como vai ser feito esse cálculo, tanto da questão do estoque, da presumido de PIS e COFINS, como também da exclusão do GROSAP do ICMS básico do PIS e da COFINS. Finalizando aqui, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui perante vocês. Me coloco aqui à disposição de todos para poder solucionar qualquer dúvida que tenha ocasionado sobre essa minha apresentação. Muito obrigado a todos e um ótimo dia. Acho que o Marcelo abriu aqui a câmera, talvez ele vai comentar algo, Marcelo. Desejo um bom dia aí a todos. Agradeço aí ao doutor Eduardo, doutor Felipe. Realmente foi temas densos, mas muito bem explicados tudo. E então eu acho que tem oportunidades aí para que os nossos associados busquem essas oportunidades e verifiquem como isso podem ajudá-los aí no seu caixa e os timings também que foram colocados, eu acho que também é muito importante, né, com a questão da reforma tributária, não perder os timings aí em relação a essas oportunidades que existem em relação a esses temas, né? Então, excelente aí as apresentações e fica aqui um abraço aí, um bom dia para todos. Até logo. Obrigado, Marcelo. Até breve. Até E, breve. bem, eu vou, então, encerrar nosso encontro de hoje, reforçando os agradecimentos ao doutor Eduardo, à Correia Porto, o envio de um abraço para o Eduardo Correia, ao doutor Felipe Agra, da RNR Advogados, um abraço para o doutor Olímpio, né? Estavam muito bem representados por vocês dois aqui, e um abraço a todos os nossos membros da comissão. Nossa próxima reunião, Eli, você está com ela fácil aí, só para deixar aqui a Dia data? 26 de março. 26 de março. Se eventualmente a gente acumular temas que exijam mais do que uma hora, eu vou pedir a Eli que os avise sobre um eventual aditivo de 15, 30 minutos, 45, de acordo com o que eventualmente no ocorrer. Eu digo isso porque a gente tem uma vida dinâmica tanto externa, que não depende da gente, ou melhor, né? Quase nunca depende da gente, né? Mas o que eu ia me Verdade. referir é resultado das teses e processos que a gente tem aí em tramitação, que pode exigir um tempo extra, além de algum assunto que esteja acontecendo aí nos, nos meandros tributários brasileiros, que também exijam aí um tempinho maior.
Mas, recados do dia muito bem dados. Eu volto aqui para os nossos coordenadores para, por favor, palavras finais e encerramento e obrigado mais uma vez a todos. Obrigado, Reinaldo. Quero pedir desculpas ao Felipe aí por ter colocado ele numa situação delicada e, ao mesmo tempo, agradecer Era brincadeira, doutor pelo Eduardo. apoio Não de se acanhe, sempre. não. Não, não tem como, não tem como. Mas agradecer pelo apoio de sempre. Os temas tributários, especialmente a partir desse ano, eles se revelam num mix de prevenção e Uhum, atenção e, ao mesmo tempo, última chamada, né? Então, é algo que sabemos que não é tão simples, sabemos que demanda análise, especialmente custo-benefício, né? Nós conversamos em todas as reuniões que os temas tributários hoje em dia para se levar ao judiciário, especialmente sabendo que tudo vai desaguar em STJ e Supremo Tribunal uhum, Federal, são temas que pouco importa no final das contas se a tese ela é muito favorável ou se a tese é pouco favorável. O encerramento hoje em dia tem sido algo uma incógnita. Então, acaba sendo muito mais uma análise de custo-benefício da discussão. verdade. E a partir desta análise, continua valendo a pena o ingresso de ações judiciais ou a própria recuperação administrativa dos créditos. Então, sabemos que realmente são temas densos, são temas profundos, são temas que extrapolam aqui uma conversa de advogado e cliente, depende de contabilidade, depende de fiscal e outros mais. E o que cabe nós aqui, estarmos aqui à disposição integral de todos da entidade, por meio da entidade ou individualmente, todos têm os nossos contatos aqui, e a intenção é ajudá-los, buscar a melhor forma de, quem sabe, conferir um pouco de fôlego de caixa para vocês. Agradecer nossa primeira reunião, que as próximas sejam tão produtivas quanto, e desejar um bom ano para todos, viu? Renovo aqui meus votos de agradecimento. Doutor Eduardo pode ficar tranquilo com relação. Eu sei que essa questão de tempo, quando a gente começa a falar, ainda mais da reforma tributária, é bem complexo. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso no final do ano passado e exatamente sobre reforma tributária. E, na verdade, o que você via não eram respostas, eram mais questionamentos, né? Então, quando você para analisar toda a reforma tributária, ainda por mais que já tenha muita coisa aí já colocada na mesa, as indagações são maiores do que vai acontecer e as incertezas também são tão grandes quanto. Só que nesse tipo de questão você também não pode deixar de colocar aí uma luz sobre possibilidades que você acaba passando desapercebido, seja por uma alteração na lei que vem meio que disfarçada com outra, ou questões também de desconhecimento ou preocupações do dia a dia. Então, nós estamos aí para poder ajudar a todos, trazer essas palavras aí de, de atualização, questão tributária, e finalizo aqui novamente agradecendo ao Reinaldo, agradecendo a Eli, agradecendo a todos por estarem aqui. Um ótimo dia para todos e um ótimo resto de semana aí. Que seja produtivo, aqui um carnaval seguro e tranquilo, né? Eu acho que principalmente, ainda mais chegando aí próximo. Bem lembrado. Um excelente carnaval para todos. É isso, então. Muito obrigado mais uma vez e até breve, pessoal. Uma boa. Ótimo dia. Tchau, Eli. Tchau, 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 pessoal. tchau.